Boa tarde, seja bem-vindo ao Tarobá Esporte, o melhor de Londrina e região você só encontra aqui de segunda a sexta-feira, hein? Vamos começar o programa falando de um assunto que vem dando o que falar entre os torcedores do Londrina Esporte Clube. Recentemente, o Guilherme Belintani, dono da SAF do Londrina, afirmou que a folha salarial do clube para a Série B de 2026 será de aproximadamente R$ 1.200.000. O que seria uma das mais baixas da competição. Eu só vou pedir, pode tirar a tela um pouquinho, que daqui a pouco a gente coloca ela para eu explicar ela certinho. A declaração gerou algumas críticas por parte dos torcedores, com medo do rebaixamento na próxima temporada. Mas será que a folha salarial sempre repete o desempenho dentro de campo? Nós fizemos um levantamento da folha salarial dos clubes da Série C de 2025, para ver se refletiu no resultado em campo. Agora sim, pode colocar aqui na tela para a gente explicar? Esse aqui são as 10 maiores folhas salariais da Série C de 2025. E o Londrina, que foi a 11ª maior folha salarial. Esses dados são estimados do início da competição, em abril deste ano. Vamos lá. A maior folha salarial é da Ponte Preta, que foi campeão, então aí refletiu com R$ 1.400.000, seguido do Botafogo da Paraíba, que terminou o campeonato em 13º. Então aí a gente pode ver que não refletiu tanto. Seguido do Náutico, que conseguiu acesso, e olha só que interessante, a 4ª maior folha salarial foi do Retrô, com R$ 1.200.000. E o Retrô foi rebaixado em penúltimo. Seguido do São Bernardo, que também conquistou acesso, do Figueirense, que terminou em 14º, o Guarani em 7º, o ABC, mais um clube que caiu em 18º, teve a 8ª maior folha, seguido do CSA, que também caiu, e do Ituano, com a 10ª maior folha salarial e terminou o campeonato em 12º. O Londrina, que foi vice-campeão, teve a 11ª maior folha salarial. Então a gente pôde ver aí que na Série C nem sempre reflete. Agora, e na Série B de 2025? Nós não conseguimos achar nenhuma fonte oficial sobre o levantamento da folha dos clubes, mas nós fizemos uma tela um pouco diferente sobre os elencos mais valiosos. Vamos ver aqui? Nós separamos os 5 elencos mais valiosos e os 5 elencos menos valiosos. Aqui a gente pôde ver uns dados um pouco mais parecido com a questão do investimento. O Atlético Paranaense teve o elenco mais valioso e, de acordo com os dados não oficiais, teve também a maior folha salarial com R$ 6 milhões. E terminou o campeonato em segundo, seguido do Atlético Goianiense, que terminou em 11º, do Curitiba, que foi campeão, do Goiás, que terminou em 6º, e do América Mineiro, que terminou em 14º. O interessante é a Chapecoense, que teve o 16º elenco mais caro e subiu, terminou em 3º, seguido do Amazonas, que terminou em 18º, ou seja, caiu. O Atlético de Minas Gerais, que terminou em 15º, brigou pelo rebaixamento, mas não caiu. O Ferroviária, o 19º elenco mais valioso, caiu para a Série C e o Volta Redonda também caiu. Então, aqui na Série B, a gente pôde ver que a questão do investimento reflete dentro de campo, pelo menos foi neste ano. E bora falar da Série A? Ontem nós tivemos 2 jogos cruciais para a disputa do título. Em Porto Alegre, o Palmeiras perdeu mais uma e agora são 5 jogos sem vitórias. Já o Flamengo ficou no empate com o Atlético Mineiro. O Flamengo foi até Belo Horizonte com o sonho de voltar para o Rio de Janeiro com o Campeonato Brasileiro garantido. E sob os olhares do pior público da história da Arena MRV, o técnico Felipe Luiz mandou uma escalação alternativa a campo, por conta da final da Libertadores. O Atlético, que não tinha nada a ver com isso, foi para cima. E Bernard abriu o placar depois de bela jogada de Dudu. Os cariocas reagiram, mas quando não era pontaria errada, era Everson que impediu o gol. E mesmo com as entradas dos titulares, o embate foi sair somente nos acréscimos. Bruno Henrique aproveitou o cruzamento de Danilo para marcar o 4º gol do atacante nas últimas 5 partidas. Fim de jogo, 1-1. E o Flamengo pode ser campeão contra o Ceará em pleno Maracanã.
Já o Palmeiras foi a Porto Alegre encarar o Grêmio, também com a equipe reserva, e foi melhor no primeiro tempo. Aos 23, Sousa fez cruzamento certeiro para Facundo Torres abrir o placar. Mas mesmo com a superioridade, o Verdão viu o tricolor gaúcho empatar no último lance antes do intervalo. Marcos Rocha cobrou o lateral na área e a bola sobrou para Amuzu estupar a rede. E na segunda etapa, o jogo mudou completamente. O Grêmio virou aos 14, depois de pênalti de Aníbal Moreno em Carlos Vinícius. O próprio camisa 95 bateu e fez. O terceiro também foi de pênalti. Giai derrubou Arthur dentro da área e foi expulso. William ampliou. O Palmeiras diminuiu aos 49 com Benedetti, mas sem tempo para reagir. Fim de jogo, 3-2. E assim, encerramos mais um Tarobá Esporte. Hoje foi curtinho. Muito obrigado pela sua companhia e fiquem agora com o Rodrigo Marini no Tempo Quente. Tchau!